lar, pelo alimento de cada dia e pelas bênçãos que vêm do alto até nós, nos presenteando em cada oportunidade de alegria ou de sofrimento, aquilo que temos de melhor para oferecer. E, Senhor, se ainda não conseguimos atingir a nossa iluminação, auxilia-nos com a sua luz, seu esclarecimento, seu evangelho redentor, que à luz dessa doutrina espírita maravilhosa, nos traz revelações maravilhosas também, que bendizem a nossa vida, que mostram o caminho, a verdade e a vida. Assim, Senhor, proteja-nos e nos ampare de toda dor, de toda dificuldade, mas se for necessário passar por um sofrimento, que saibamos passar com obediência e resignação, sempre levando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e entregando a Ele aquilo que não podemos realizar por nós. Muito obrigado, Mestre Divino. Que assim seja. Então vamos fazer uma leitura rápida aqui do Fonte Viva, capítulo 83, avancemos além, pelo que deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, das obras mortas, Paulo. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se entre os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-lhe ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, com essa prece e com a nossa mensagem de abertura, gostaríamos de novamente agradecer ao Dácio, que vem ter conosco aqui hoje e fazer a sua palavra amiga aparecer para nós na forma de ensinamentos, esclarecimento e consolo. Seja bem-vindo mais uma vez, Dácio. Obrigado. Uma boa noite para todos aí. E que Deus o abençoe. Como que eu me esqueci o nome da casa, Cassiano? Casa do Caminho. A Casa do Caminho. Vocês estão fazendo 23 anos de aniversário? 23 anos. 23 anos. Estão iniciando como uma prece assim. Nós vamos pedir a Deus, né, pedir ao Cristo, eu pediria isso humildemente, junto com vocês, num pensamento só, a bênção do Cristo para a Casa do Caminho. Que Deus abençoe os que projetaram, que tiveram essa iniciativa do plano espiritual, né, na criação da casa,
e daquelas almas, né, aqui encarnadas, que são todos vocês responsáveis pela sustentação dessa casa, um trabalho solidário dos dois planos, né, que situa aí na cidade de vocês, situa esse centro de irradiação de conhecimento, né, de consolo, conforto, como diz o Cassiano, em que os primeiros beneficiados somos nós próprios. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa abençoar no plano espiritual os dirigentes, os colaboradores da Casa do Caminho, né? Que Deus abençoe a todos. E podemos já ir direto para o nosso estudo, Cassiano? Eu gostaria de falar para vocês, assim, a gente gostaria de fazer aqui realmente um estudo mesmo, né? Eu não, assim, a gente fala fazer uma palestra, mas a gente não tem muita condição, assim, para estar fazendo palestra, não. A proposta é fazer um estudo, um comentário de uma leitura que eu acho muito proveitosa para nós todos, e sobrando um tempo aí, nós podemos, inclusive, quem quiser colaborar, entrar com algum comentário, ou mesmo colocar alguma pergunta depois, fica à vontade para fazer isso daí. Nós temos quanto tempo, mais ou menos, Cassiano? 40 minutos, 45? Qual é o tempo? 40 minutos? Então, deixa eu marcar aqui. São 15. Eu acho, então, que nós podemos ir até ali para as 8h25, é isso mesmo? Porque qualquer coisa a gente abrevia, tá? Então, tá bom. Eu gostaria de fazer um estudo com vocês de uma fala que Paulo de Tarso fez, né, há cerca de 2000 anos atrás, um trecho de uma carta que Paulo mandou para os romanos. E vocês, eu creio que é do conhecimento de alguns de vocês, talvez outros não, chegou num ponto que Paulo, ele já tinha participado da fundação de tantos centros cristãos, né, ali na região da Palestina, no Mediterrâneo, né, e que ficou difícil para ele estar acudindo os centros cristãos que ele tinha fundado. Porque você sabe, as casas têm dificuldades, né? A Casa do Caminho não tem dificuldade aí, não tem dificuldade para resolver. Às vezes a gente não fica com vontade de pedir ajuda de alguém de fora, com mais experiência que nós, na nossa casa, para nos orientar numa dificuldade e outra. É assim, né? E não foi diferente com essas casas. Mas ficou difícil para Paulo socorrer a todos. Foi quando, então, ele começou a escrever, né, suas cartas. E uma dessas cartas, a carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Sabe o que Emmanuel fez? Ele pegou no livro Fonte Viva e colocou esse trecho como um capítulo 27 do Fonte Viva, ele colocou lá como título Destruição e Miséria. E tirou essa frase de Paulo de Tarso e colocou para fazer um estudo com a gente, trazendo para nós, cristãos de agora, dessa época, o mesmo ensinamento que Paulo tinha passado lá para a igreja que se iniciava, a igreja cristã de Roma. E é sobre isso que a gente vai fazer o nosso estudo. É interessante, às vezes eu faço um tipo de exercício, eu pego o título de uma leitura, por exemplo, como esse estudo, Destruição e Miséria, e às vezes eu já tento tirar alguma coisa só do título, né? Você vê, Emmanuel colocou isso como título, Destruição e Miséria. Primeira coisa que eu faço, tentar relacionar isso, né? Destruição e miséria. O que essas duas coisas têm em comum? O estudo fica assim, fazendo esses exercícios, e a gente vê que a miséria, né, que é a pobreza, seja em qualquer sentido, ela é
é consequência da destruição. Por outro lado, se a gente for pegar o antônimo dessas palavras, né, o oposto de destruição é construção. O oposto de miséria é riqueza. Então, construção e riqueza, destruição e miséria. Vamos ver o que está por trás desse ensinamento aí de Paulo. Eu vou fazer uma coisa aqui agora, eu vou projetar a leitura de forma que vocês vão poder acompanhar a leitura comigo, tá certo? Vamos fazer isso devagarzinho, porque depois nós vamos voltar estudando cada pedacinho, tá certo? Então, um instantinho que eu vou colocar aqui agora para eu compartilhar minha tela com vocês. E se alguém aí não estiver conseguindo visualizar, é só abrir o microfone e falar que o Cassiano nos ajuda aqui. Só um instantinho. Está aí a leitura, dá para todo mundo ver? Já carregou aí, Cassiano? Você podia abrir seu microfone e falar comigo, porque como eu coloquei isso aqui na tela, eu perco a visualização do grupo. Para mim ainda está carregando, mas já houve algumas pessoas já visualizaram. A Ana Cristina já respondeu que sim. É? Sim. Já está tendo visualização aí. Uhum. Podemos começar, então? Leitura? Podemos. Vamos lá. Acho que você pode manter seu microfone aí aberto, Cassiano, que você vai me ajudando aqui. Só o microfone, não tem problema não. Então, vamos lá. Então, o capítulo 27 do livro Fonte Viva, que é uma psicografia do Chico, né? E escrito por Emmanuel, Destruição e Miséria. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Paulo, Romanos, no capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Eu acho que a gente pode ir comentando aqui, e aos poucos, aqui, e lendo. Pessoal, olha que interessante isso daqui. Primeiro que ele começa a falar assim, quando o discípulo se distancia da confiança no mestre. Primeira coisa que eu entendo aqui é que essa mensagem que nós vamos ver que ele está falando para um discípulo, ou para os discípulos. A gente já percebe que isso aqui não é uma leitura para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai abrir isso daqui, tá certo? E compreender a mensagem, porque isso aqui é para aquele que é discípulo. Bom, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui no grupo nesse momento, dá para ver aí. São 9 ao todo. Oi? São 9 ao todo. Nós somos 9. Tá, deixa eu perguntar. Será que tem algum de nós aqui que não considera como discípulo do Cristo? Eu creio que nós 9 e os companheiros espirituais que estiveram nos dando a alegria aqui, desencarnados, de acompanhar esse estudo conosco, eu creio que todos também se consideram discípulo, porque discípulo é a mesma coisa que aluno, né? Que seguidor, né? É assim que eu compreendo essa palavra. E eu penso que é isso que nós desejamos. É por isso que nós estamos ligados aqui, nesse momento, nesse encontro.
porque nós buscamos esclarecimento cristão. Então, nós somos discípulos. Essa leitura é para nós. Agora, olha para você ver o que ele fala. Que quando o discípulo se distancia do mestre, né, nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos deixou, preferindo a senda vasta da infidelidade, ele cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria. Então ele está dizendo assim, quando a gente afasta dos exemplos que Jesus nos deixou, quando a gente sai daquele caminho, caminho com C maiúsculo, né? Lembrando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que esse ensinamento dele não foi por palavras, foi de exemplos. Quando a gente sai desse caminho, quando a gente se distancia dele, nós cavamos ao nosso redor destruição e miséria. E ele fala, quando a gente se distancia, preferindo a vasta rede de infidelidade, né? A vasta senda de infidelidade. Então, interessante, a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é a questão da infidelidade. Quer dizer que infidelidade, a vasta senda, quer dizer, então, a questão do campo da infidelidade, a área da infidelidade, ela é vasta. Ah, sim. E Emmanuel cita algumas coisas aqui para nos mostrar isso. E essa palavra, infidelidade, ela vem de quê? Ela vem, eu acho que uma vez, eu não sei se eu fiz um estudo que eu fiz com vocês, eu até me lembro, que era sobre parentes. Eu acho que eu cheguei a comentar isso aí com vocês, mas vamos relembrar. No lugar de infidelidade, vamos falar de fidelidade. Vocês sabiam que a tradução original da palavra fé é fidelidade? Fé nos textos hebraicos, a origem da palavra chama emuná, né? E a tradução de emuná é fidelidade. Então, muita gente pensa em fé como acreditar, mas você pode, às vezes, quando você estiver num texto, qualquer texto que falar em fé, faz um exercício, tenta, no lugar de acreditar, usar as palavras confiança e fidelidade. Tenta colocar isso no lugar para vocês verem a dimensão que o texto toma. Entendeu? Então, fidelidade é fé, né? Ou melhor, fé é fidelidade. Então, quando ele fala que nós nos afastamos, quando o discípulo se afasta de Jesus, se nós afastamos preferindo a senda da infidelidade, nós somos infiéis à comunhão, ao casamento, né, com Deus. Casamento. É a aliança. Lembra da aliança que os judeus tinham? Da aliança? Não sei se vocês estão vendo aí a minha aliança. Isso aqui é um pacto com a minha esposa, é uma aliança. E assim os judeus tinham aliança com Deus, que é o símbolo do casamento, da comunhão. Então, se a gente prefere a infidelidade, nós estamos rompendo com essa comunhão. E ele fala que essa senda é vasta. Nós vamos ver aqui algumas coisas que Emmanuel cita como infidelidade. Vocês querem ver? Ele, nesse texto que nós vamos continuar aqui, repara que interessante, porque nós vamos ver aqui, por exemplo, que a ociosidade é infidelidade. Nós vamos ver que a negação é infidelidade, a negação. O que é negação? Vamos ver. Nós vamos ver que o vício é infidelidade, que a tristeza é infidelidade, que o desespero é infidelidade. Vocês querem ver? Vou colocar aqui de novo,
a tela aqui na frente e vamos continuar a leitura. Olha lá. Tá aí, beleza? Tá vendo aí, Cassiano? Uhum. Então, Tô. olha lá, vamos colocar aqui. Olha o que ele fala. Se cristaliza, ó, o discípulo, né? O discípulo. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Olha para você ver. Quer dizer, se cristaliza a mente na ociosidade. Gente, até hoje, a ideia de conforto, de ociosidade, de deixar tempo sobrando, isso ainda não é uma ideia que nos atrai? Não é verdade? Né? Sobra tempo, ficar à toa, não é uma coisa que nos atrai? Pois bem, a ociosidade, ela na verdade, ela é caminho para destruição e miséria. Né? Qual é o antônimo de ociosidade? Qual que é o antônimo de estar ocioso? É estar ativo, não é? É estar trabalhando. É isso? Então, se nós somos discípulos, e se nós procuramos a ociosidade, o que nós semeamos ao redor de nós? Porque eu pergunto para vocês, nós todos já temos estudos para isso, eles falam que a maior caridade que nós fazemos pela doutrina é propagá-la, é difundi-la. Assim nos ensina, né? Os livros básicos da doutrina, né? Agora, ele fala que nós temos que propagar isso com o exemplo. O próprio Cristo fez isso. Fez com o exemplo. Imagina se eu faço um estudo com vocês aqui, ou se nós fazemos estudos, mas nós somos pessoas ociosas, né, que desperdiçamos o nosso tempo. Então, isso aí destrói o bom ânimo enquanto compartilham nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa comunidade. E isso também provoca, isso destrói as nossas oportunidades de servir. Ah, olha para você ver, isso, o ócio, a ociosidade destrói nossas oportunidades de servir. Olha, então as oportunidades de servir são uma bênção. Poder servir é uma bênção. Imagina o que nós ganhamos por poder vir e ter contato com a doutrina espírita e podermos servirmos. Então, o ócio, ele destrói isso. Ele destrói isso. Tá certo? Olha para vocês verem, continuando a leitura. Olha aí. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Olha isso aí. Bom, então vejam bem, quando fala a palavra negação, ó, se desce ao desfiladeiro, né, se cai no desfiladeiro, no abismo da negação, quando fala uma palavra negação, o que vem primeiro na cabeça de vocês? Negação. Olha, eu não sei se porque, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é Pedro. A sua também, Cristiano? Não. Ah, sim. Pedro é Eu não sempre um sei grande se tem a exemplo para nós. negação de Pedro, né? Sem dúvida. Na cabeça, né? Pedro negou o Cristo. Pois bem, se nós negamos, se nós não reconhecemos, porque Pedro disse que não conhecia o Mestre. Quando nós, discípulos do Cristo, saímos da linha do exemplo dele, o que nós estamos fazendo? Não é uma negação. Estamos negando. Não, eu não compartilho, não conheço. Nós não estamos reconhecendo Cristo. Então, quando a gente nega
nega, quando a gente recusa, né? É assim que eu consigo interpretar. Talvez alguém vai interpretar isso aqui e vai ver ainda mais profundo, né? A leitura espírita ela é interessante. Você volta depois, você ainda compreende ainda de forma mais profunda. Mas a compreensão que eu tenho é essa daqui, né? Esse tipo de negação quer dizer, não, eu faço diferente, não conheço Cristo aqui nesse aspecto, não. Esse aspecto da minha vida aqui, o ensinamento é esse, não reconheço isso, é uma negação. O que isso faz? Isso destrói no próximo as esperanças que ele tem no sentimento da fé. Imagina, gente, imagina uma coisa, nossa fé ainda não é uma plantinha ainda meio frágil, nós não somos muito frágeis na fé, basta alguma dificuldade balançar a gente, você vê como é que a nossa fé ainda é fraca. Nós não temos aquela fé, olha, fé, aquela fidelidade, né? Como as grandes almas têm. Não temos essa fé, essa fidelidade. Não temos isso daí. Então você imagina, nós que somos discípulos do Espiritismo cristão, imagina quando a gente se comporta negando o ensinamento cristão, imagina o que a gente faz com a fé de outros que estava começando. Outros que observam a nós, porque nós ensinamos pelo exemplo. Vocês imaginam quem viu vocês falarem, quem nos viu falar, quem nos viu uma apresentação, e vê a gente fazendo isso. A gente destrói a fé, a fidelidade, né? O casamento, a comunhão com o ensinamento do Cristo, né? A ligação com Deus, que eles estavam começando a construir no coração. Né? Aquela plantinha ainda tenra, ela é destruída. Né? E, fazendo isso, o que nós criamos ao redor? Uma vasta rede de sombra, não de luz, mas de sombra. Isso é o que nós criamos. Vai vendo em cada coisa dessa que Emmanuel comenta, vai vendo o título, destruição e miséria. Destruição e miséria. Semeando os abismos de destruição e miséria que nós semeamos com nossa infidelidade. Está vendo a infidelidade aqui? Nós já falamos. A ociosidade é agora a negação. Quer ver uma outra coisa nesse texto? Olha aqui o outro parágrafo. O discípulo, falando do discípulo, né? Que somos nós. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Então, vocês estão vendo aí, se transfere a alma para a residência escura do vício. Se nós, discípulos, corremos para algum tipo de vício, nós destruímos. O contrário do vício é virtude. É virtude. Qualidade boa, né? Virtude. Se nós fazemos isso, ao redor de nós destruímos em vários que estavam começando a construir suas virtudes e se esforçando, né? Se esforçando consigo próprio para poder construir suas virtudes, porque para fazer isso, vocês sabem, nós temos que estar disposto a fazer sacrifício, nós temos que estar dispostos a dominar nosso desejo esse que nossa alma, ao longo de séculos e séculos, nós condicionamos desejos, vícios ruins. Então, é preciso que nós agora façamos o sacrifício, tenhamos a disciplina, tenhamos o esforço de coibir, de dominar isso, de não atender tudo que às vezes, né, os nossos desejos desorientados, desequilibrados pedem, né? É preciso fazer esse esforço para poder construir as virtudes. Pois bem, se nós
discípulos do Cristo, que nos intitulamos espíritas, se nós caímos no vício, o que nós semeamos ao redor? Para aqueles outros que estavam fazendo um esforço danado para poder construir as virtudes deles. Nós destruímos isso no coração deles. E aí, fazendo isso, o que nós geramos para nós? Nós geramos pesados débitos para o futuro. Pesados débitos para o futuro. Isso? Porque a quem muito dado, muito não será pedido? A responsabilidade nossa não vem na proporção da nossa consciência, do que nossa consciência já sabe? Não é assim? E olha, vamos continuar. E vocês olham aqui, voltando aqui, aproveitando que eu estava falando aqui do esforço, né? Voltando lá em cima, você fala assim, ó, quando o discípulo se afasta do divino apostolado, preferindo a senda de infidelidade, se eu olhar para vocês aqui, para vocês me verem também, quer dizer, preferindo a senda da infidelidade. Assim, quando eu vi essa leitura aqui, eu vi assim, quando você é infiel, quando nós, meus amigos, quando nós caímos nessas coisas aqui, não adianta a gente falar assim, não, mas foi sem querer, não, mas não deu para mim, não, eu não aguentei. Não dá. Porque Emmanuel fala aqui que é preferência. É preferência. Você podia escolher. Você podia escolher entre fazer certo e errado. Se você escolhe a ociosidade, se você escolhe a negação, se você escolhe o vício, não tem desculpa. Ele está falando que isso é questão de preferência da alma. Preferência. Não tem como a gente alegar depois, né, uma desculpa, não tem como. Foi preferência nossa. Nós temos a chance de ir para um caminho ou para o outro. Vamos ver o resto dessa rede aí, essa vasta senda de fidelidade em que ele fala. Olha para você ver outra coisa aqui. Deixa eu subir um pouquinho a leitura aqui. Olha. Se asila o desespero apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta das lágrimas destrutivas. Então, olha aí para você ver. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Aqui, assim, eu já falei para alguns pacientes que eu cuido, não sei se eu devia estar falando, mas não custa que eu abrir meu coração com vocês, né? Eu passei de julho para cá do ano passado, tem passado um aperto, sabe? E tem, assim, me apertado o coração que vocês não imaginam. Quantas vezes eu não tive na beira, às vezes, assim, de perder o equilíbrio com isso? Como é? Não podemos entregar o desespero. Eu sei que muitos de vocês aqui já experimentaram a dor, ou vão experimentar a dor, porque a dor faz parte da nossa luta aqui nesse planeta. Olha, gente, essa foi uma leitura, porque eu conheço essa leitura aqui de algum tempo. Ela me ajudou muito quando eu li isso aqui. Alguém me pediu para fazer um estudo, como o Cassiano me convidou aqui, e é impressionante, eu falo para vocês o seguinte, quando eles convidam a gente para fazer um estudo, a hora que eu vou ver o estudo que eu vou fazer, ou que alguém escolhe para mim, ou que eu escolho, o negócio era para mim. Eu fico impressionando, me ajuda muito. Parece que o outro que me convidou me fez uma caridade para mim, me ajudou. E foi assim com essa leitura. Então, nós não podemos cair no desespero. Está difícil para vocês? Está difícil? Vocês passaram, estão passando, ou vão passar uma situação muito dolorosa? Difícil? Não dê a mão para o desespero. Não dê para o desespero, a mão para o desespero. O oposto do desespero é a confiança. A confiança em Deus. Lembra de eu falar que a palavra fé, quando ela aparecer, você tenta colocar fidelidade e coloca também confiança? Então, não entre em desespero, não perca a fé, a fidelidade, não perca a confiança. Sustentando a confiança em Deus. Né?
Porque a gente sabe que aquilo que a gente aprende é que Deus manifesta na nossa vida através de doçura e também de amargura. Dos dois, a nossa vida vai ser assim, gente. Cheia de doçura, mas também de amargura. Mas a amargura tem um propósito bom, não tem um propósito ruim. Nós precisamos manter essa fidelidade. Não podemos cair na infidelidade do desespero. Não podemos. Não podemos nós e podemos também orientar os outros. Agora, qual é a melhor forma de nós que estamos aqui nessa reunião, discípulos do Cristo, qual a melhor forma da gente ensinar isso para quem está perto de nós? É quando a situação difícil, toque, 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 bater na nossa porta e entrar, nós não entrar em desespero. É assim que nós vamos poder ensinar a doutrina para os outros. É com o nosso exemplo. Tá certo? E aqui está falando, se você faz isso, você provoca o desespero nas almas que convivem com você, né? Você provoca esse desespero e você chora inutilmente, quer dizer, o choro, o desespero, né? Ele não ajuda, é um choro inútil, numa tormenta de lágrimas, na verdade, que são lágrimas destrutivas. Então, vocês vejam, na verdade, o desespero em que a gente se entrega, às vezes, num momento difícil, na verdade, ele é destrutivo. Além de não colaborar com nada, ele é destrutivo. Lembra? Destruição e miséria. Então, entrar em desespero é provocar destruição e miséria. Também a infidelidade. Está vendo? Está vendo os aspectos da infidelidade? Que talvez, eu creio que antes dessa explicação do Emmanuel, talvez nós nunca tenhamos pensado nisso, que estamos distanciando do Cristo quando a gente procede assim, porque, na verdade, essa é a diferença do espírita bom, né? Porque o espiritismo, o problema, assim, que não é o problema, o ponto principal do espiritismo, vocês sabem disso, isso está lá no capítulo Reuniões e Sociedades Espíritas, que é o 29º capítulo do Livro dos Médiuns, que é um capítulo que eu acho muito interessante, todos são, mas a gente observa lá que o principal objetivo do espiritismo é a reforma moral nossa. É interessante porque, não sei se vocês já ouviram isso, às vezes algumas pessoas procuram a casa espírita falando assim, eu queria participar, eu quero fazer alguma atividade de caridade, eu quero fazer uma coisa para o outro, eu quero participar de uma sopa, eu quero participar de uma costurinha, de um café. Gente, eu vou ser muito sincero para vocês. Na casa eu falo isso para os meus irmãos lá da Fraternidade Espírita Caminho da Luz, que é a casa que eu faço parte aqui em Paz. Eu não procuro muito pelos outros, não, eu procuro para mim mesmo. Que assim, é porque eu preciso. É porque eu preciso. Então, a proposta do Espiritismo é a nossa reforma moral. E muitas vezes a gente faz para fora. Eu penso que isso é uma armadilha. É uma armadilha. Porque quando você acha que você está fazendo a caridade, só fazendo uma coisa material, uma cesta, ajudando assim, você pode, às vezes, ser tomado de uma tranquilidade que não deveria ter, não. Você fala, não, tá tudo bem, beleza comigo. Porque eu estou errando com isso, eu faço isso, eu brigo com um colega que está fazendo aqui comigo a campanha do quilo, eu brigo com o capaz, eu falo uma palavra desagradável para ele, o colega que está fazendo uma sopa comigo não tem problema, mas é porque eu estou fazendo, eu vou fazer uma coisa boa, vou levar a sopa. Não. Não. A proposta é a reforma nossa, é fazer para dentro, é mudar nós. Tem valor que a gente ajuda dos outros? É lógico que tem. Mas, se nós não corrigirmos por dentro, não adianta. Uma hora do tempo, uma hora na estrada do tempo, nós vamos ter que fazer isso. Ou daqui 20, 50, 100, 200 anos. Uma hora tem que mudar o coração. Você faz uma caridade para fora, uma caridade material, mas você não muda por dentro,
Você não fez a reforma. A proposta da doutrina é para nós reformarmos. Nós somos os mendigos. Essa é a minha visão. Nós somos mendigos que precisamos da doutrina do Cristo. E se nós acendermos luz em nós, pode ter certeza que essa luz ilumina os outros. Então nós temos que pensar o que eu estou mudando, o que eu estou fazendo. Fico pensando assim, tá certo? Retomando aqui a leitura, projetar ela. Vamos continuar. A gente falava do desespero. O próximo, olha aqui, tristeza, gente. Também está na senda, é um dos aspectos da infidelidade. Olha lá o que Emmanuel nos fala aqui. Se o discípulo, né, se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Olha isso. Olha para você ver. Vocês já ficaram tristes? Aposto que todo mundo aqui já ficou, né? Gente, olha para você ver. Vocês já pararam para imaginar que a gente pode ser a esperança de várias outras pessoas que compartilham a vida conosco? Quando a gente está frágil, não é muito bom encontrar alguém que a gente sente firmeza, que nos passa uma ideia de firmeza, de coragem? Essas pessoas que passam para nós confiança, firmeza, elas não são pessoas que são buscadas, né? Igual a mariposa busca a luz. Né? É isso que elas passam, isso é importante. Nós devemos ser assim. Como é que nós vamos pregar a coragem? Como é que nós vamos falar, nós aqui, nós 9 aqui, como é que nós vamos falar de coragem para os outros? Como é que nós vamos falar de texto espírita para os outros, de ânimo, de alegria, de confiança em Deus, se nós dermos a mão e andar de mão dada com a tristeza? Meus amigos, eu vou falar para vocês. Como eu contei para vocês em julho, hoje é julho, né, que eu tive assim, um acontecimento que andou me machucando. Olha, eu andei namorando a tristeza por um tempo, sabe? Eu não me lembro, 2, 3 semanas, alguma coisa. Mas, graças a Deus, os amigos de cima e tudo, vêm as leituras para mim, como eu estou falando. Inclusive, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Cassiano, quando foi que eu tive aí? Foi o aniversário, foi na Semana Foi na Espírita. Semana Espírita. Eu estava baqueado. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu pensei, passou pela minha cabeça, eu desmarcar para ir aí. E eu tinha mais uns 3 estudos. Eu tomei uma pancada assim, que, como eu me considero assim muito frouxo, e eu estava acostumado, nunca tive nenhum desconforto mais grave, mais sério assim, entendeu? Então, minha defesa era muito fraca, né? Um espírito assim, muito de Araque, que não tinha ainda tido a oportunidade de provar um pouco de coragem, né? Não tinha tido essa oportunidade ainda. E chegou a passar, eu fiquei assim, tão fragilizado, tão desanimado, que eu quis ligar para o Cassiano e falar: Cassiano, me surgiu um problema pessoal, será que você não... Aí, gente, vocês precisam ver o tanto de coisa. Aí eu abri uma leitura, a leitura falava que eu tinha que fazer o contrário. Minha cabeça, minha consciência, né, os amigos falavam na ideia, mas o que é isso? Vinha ideia assim na minha cabeça, vinha assim: você é melhor do que os outros? Mas você não é você que fala para os outros, não? Não, meu. Você vai lá fazer a sua obrigação, seus compromissos. E mais, porque são esses compromissos que te sustentam. Graças a Deus que a gente fez isso daí, né? Então, é preciso, mas vira e mexe, eu confesso para vocês, que eu me pego assim, querendo assim, ver se eu não caio para o lado da tristeza. Não pode. É infidelidade.
é sair do caminho do Cristo. E quando eu lembro disso, só de lembrar disso me dá uma alegria, me dá um gosto. Por quê? Eu vou falar para vocês, porque quando eu penso em estar com o mestre e fazer o contrário, na hora, minha mente sintoniza com os espíritos de harmonia mais elevados, com os espíritos bondosos que cuidam da gente. E quando, só de pensar na tristeza e querer entregar para ela, eu me entrego, minha sintonia, aos espíritos mais desequilibrados, coitados, né? Que respiram nesse clima de desespero, de tristeza, de afastamento do ensinamento do Cristo. Você está vendo como é que se você deixar um pensamento demorar muito na cabeça, um pensamento errado, é problema. Você tem que cortar na hora o negócio. Cortar na hora. Não pode deixar assim demorar muito, não. Criar força, não. Não pode deixar. É. Então, meus amigos, se vocês estão passando por algum momento aqui difícil, não agasalhe a tristeza no coração. Fica firme, né? Na confiança no Pai, na confiança em Deus. Eu estou em confiança no Cristo. O tempo aqui, eu estou vendo que ele está... eu vou terminar aqui, porque me passou, no livro Boa Nova, a gente tem uma leitura linda, que é Tomé assistindo a caminhada de Jesus naquela sexta-feira terrível do caminho do Cristo em direção à cruz. E Tomé indignado com o sofrimento. O que estava fazendo com Cristo? Como é que podia? Cadê aquele Deus? Cadê o Deus? Que eles acreditavam tanto. Só depois. Veja essa leitura lá no Boa Nova. Eu estou tentando lembrar aqui, acho que chama No Paraíso. No Paraíso, acho que o título dela é esse daqui. E depois é uma leitura maravilhosa. No final da leitura, vocês vão ver Tomé, no final, quando entra a noite, no finalzinho da tarde, que ele acompanhou tudo, o Cristo olha para ele e fala com ele. Aí ele entende a manifestação de Deus, entende o sacrifício, entende que a amargura faz parte do caminho, que a amargura também faz parte, né? Então, continuando aqui, vou projetar de novo aqui a leitura, para a gente estar continuando. Olha lá o que ele fala. E eu não terminei de falar, né? Quer dizer, se você dá a mão para a tristeza, o que você faz ao redor de você? Você destrói o otimismo em quem te acompanha. Você imagina isso? As pessoas que te achavam uma fonte de segurança, naquele ali eu posso, acho que vou procurar aquele ali, né? Não. Aí fala, nossa, mas até aquele espírito, até aquele que falava no Cristo, que me falou, olha, ele caiu, ele foi derrubado. Quer dizer, você destrói o otimismo nos outros. E se a gente entrega a tristeza, você vai perder a riqueza do tempo. Gente, imagina se eu tivesse desistido dos estudos que eu faria, eu fico pensando comigo aqui agora, isso está vindo na minha cabeça aqui agora. Se eu tivesse desistido, eu teria perdido a oportunidade, a riqueza que o tempo me deu de poder estar estudando com outros irmãos de crença. Né? Eu podia ter perdido esse benefício para mim próprio, poderia ter perdido esse benefício. Né? E as lamentações, o que me adiantava? Ficar lamentando? Lamentações improfícuas, quer dizer, sem render nada. A tristeza, além de destruir, gera miséria, destruição e miséria, porque não rende nada, né? Só leva prejuízo. E aí, Emmanuel continua falando para a gente, a determinação divina, o mando divino, a ordem divina, para o aprendiz do Evangelho, que somos nós, não somos nós? Aprendiz, aluno do Evangelho? Não é assim que nós nos entendemos? Nós não queremos aprender o Evangelho? A determinação é seguir adiante. Ajudando, compreendendo e servindo a todos. Pronto, meus amigos. Aqui está o remédio para nós. Aqui está o remédio para a dificuldade.
A ordem para nós é o seguinte: não devemos nos deter diante das dificuldades. Não nos devemos nos deter nos desvios que levam à infidelidade. Nós precisamos, a ordem nós temos que estar, é seguir, é para frente, nem que você dá um passinho pequeno, mas é para frente. Qual que é o recurso para nós? É ajudar, é compreender, é servir a todos. Tá aí o remédio, anota o remédio. Ajudar, seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo. E Emmanuel continua, ele fala, se você estaciona, que é o contrário de não seguir adiante, né? Se você estaciona, isso é você, além de você imobilizar os outros, isso é congelar. Congelar. Estacionar significa isso. A revolta, quer dizer, você imobiliza os outros, você não está só se imobilizando, você está levando aos outros também, né? É essa ideia. Você está criando isso, está criando destruição, está criando miséria. É isso que a gente faz. Se você se estacionar, se você se deter diante de um problema, né? O companheiro que desistiu do trabalho, que desistiu da luta em casa, na família, que desistiu do companheiro, que desistiu da companheira, que desistiu do filho, que desistiu da vida. Qual foi a mensagem que ele levou ao redor de si? Não foi de imobilização? É isso. Né? Ó, ele continua. Revoltar, e ele já mencionou a revolta lá em cima, é chicotear os irmãos e ferir. Olha que o conceito que Emmanuel dá de revolta. É chicotear os irmãos quando você se revolta. E ferir-se. Fugir ao bem, quer dizer, desviar do caminho, né? Dessa fidelidade dos conceitos que nós sabemos, do bem. Nós sabemos muito bem o que é. O bem, nós espíritas já estudamos bastante o que é o bem. Fugir a ele é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Quando a gente faz isso, nós estamos sendo uma bússola desorientada. No lugar de levar luz, quando a gente foge ao bem, nós estamos levando treva. Né? Nós estamos levando destruição. Nós estamos fazendo se perder aqueles que eram a nossa obrigação, nós que já ganhamos o grande pão do Espiritismo, o grande alimento do Espiritismo, nós que nos fartamos dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo tem nos ajudado, a doutrina espírita tem nos consolado, tem nos confortado, os amigos espirituais, você sabe que velam por cada um de nós aqui, ó, estamos reunidos, quando a gente foge o bem, nós estamos desorientando os outros, nós que deveríamos nos beneficiar disso, e dar o exemplo, nós estamos desorientando os outros. E estamos nos aniquilando. Aniquilar é se matar, é a morte. E aqui eu não estou falando de morte do corpo, estou falando da morte como aparece na maioria das vezes na Bíblia. Morte da alma. O que é a morte da alma? Morte da alma é estar no caminho fora de Deus, é estar na treva, é estar no sofrimento, na dor. Né? O que é o oposto? O que é vida? No sentido bíblico, no sentido que o mestre, né, quando ele fala terá vida eterna, não está falando de vida do corpo, vida eterna está falando da vida do Espírito, é aquele que se encontra, né, em harmonia com as leis divinas, é aquele que tem paz, felicidade, alegria, que é tudo que nós procuramos. Então, fugir ao bem é fugir disso, é aniquilar-se, é procurar o caminho da morte da alma. E Emmanuel, então, fecha o texto falando, desventurados, quer dizer, infelizes, né? Aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar destruição em torno de nossos passos. Conservar a miséria dentro de nós mesmos. Está vendo? Qual é a mensagem para nós aqui, turma? O que foi reservado nessa segunda-feira para a gente estar estudando? Quer dizer, infelizes aqueles de nós que encontramos Cristo, porque nós encontramos Cristo na doutrina espírita, não é verdade? Creio que vocês concordam comigo. Nós encontramos. Agora,
Nós que podemos encontrar o Cristo, preferimos viver longe dele, isso significa espalhar a destruição em torno de nós e conservar em nós a miséria, certo? E assim termina aqui o texto aí de Emmanuel. Interessantíssimo esse texto, né? Eu vou entregar aqui para o Cassiano, porque eu acho que o tempo aqui, agora tirei a leitura aqui, estou vendo que já deu uma estourada nele. Fica à vontade aí, Cassiano, para conduzir da forma como você achar interessante. Bom, Dácio, primeiramente a gente agradece, e a Ana Cristina também falando das reflexões, e se alguém quiser fazer algum comentário, será muito bem-vindo a participação. Estamos aqui em família, né? Estamos aqui na roda de amigos para que a gente possa contribuir uns com os outros aqui nas falas. Então, veio a contribuição do Dácio, valiosíssima para nós, um momento muito oportuno para que a gente não se perca nessas desorientações, nessa infidelidade, que se manifesta de diversas maneiras. E é muito feliz essa colocação sua, num momento tão oportuno como é esse, que a gente está em nossos lares, estamos numa convivência com os nossos familiares, estamos isolados, estamos meio que perdidos em relação ao que vai se suceder. Então é necessário que a gente retorne a essa fidelidade com mais força. E quem quiser comentar alguma coisa a respeito, fique à vontade, caso queira comentar. A Elaine está comentando aí que pelo título se surpreendeu muito, né? Se quiserem comentar também com o microfone aberto, fiquem à vontade, pessoal. Fica à vontade aí, para a gente ouvir a voz de vocês aí, né? Só porque é uma alegria a gente poder estar junto, né? Com um grupo espírita assim. Hoje eu sinto alegria quando eu estou. É igual que eu olho para essa turma e falo, nossa senhora, isso aqui é a minha turma, né? O Cassiano estava falando aí, agradecendo pela colaboração do Emmanuel, né, que devia estar agradecendo, que a posição nossa aqui é uma só. Quando eu estou falando para vocês aqui, eu costumo falar isso, o ouvido que está mais perto aqui é o meu. Então eu fico falando assim, eu estou aí no meio também. Com certeza, a gente está todo junto aqui, né? Nós temos que agradecer a colaboração desses amigos aí de cima, né? Sem dúvida. Bom, gente, se ninguém mais tiver mais algum comentário, eu gostaria de pedir, então, um agradecimento geral novamente ao Dácio, e se puder, Dácio, por favor, faça a prece para nós de encerramento. Você pediu para mim? Isso, por favor. Passo, com muita alegria. Meus amigos, imagina o seguinte agora. Imagina, nós vamos construir uma ideia aqui agora. Nós vamos. Imagina a gente como num círculo. Tive essa ideia. Vocês imaginam que nós estamos num círculo assim, com os braços, uns nos ombros dos outros, entenderam? Num círculo. Um círculo como se a gente tivesse assim, com os braços, um nos ombros dos outros. E na nossa cabeça, nós vamos mentalizar o Cristo mesmo, Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha esse grupo aqui, Senhor. Olha nós, Senhor, aqui, nos esforçando para aprender, para colocar dentro do nosso coração os seus ensinos. Senhor, fecunda, Senhor, essa nossa fé, essa sementinha ainda frágil nossa de fé, fecunda, Senhor. Dai-nos força. Dai-nos força para sermos fiéis ao Senhor, para não desviarmos do caminho que o Senhor nos ensinou. Nos ajuda, Jesus. Permita que nos nossos momentos de dificuldade, permita, Senhor, que lembremos do seu exemplo, de sua vida de sacrifício, de sua caminhada e da confiança com que o Senhor caminhou aquele dia. Aliás, que o Senhor caminhou sempre, é o que a gente vê na história de sua vida aqui na Terra. Ô Senhor, ajuda-nos a comportar nessa direção. Abençoa cada coração aqui presente.
Iluminai, Senhor, os nossos lares também. Nós rogamos, Senhor, especialmente ainda hoje, pela Casa do Caminho, mais uma vez, que o Senhor ilumine a todos os colaboradores responsáveis por essa casa. E que o Senhor possa abençoar também, Senhor, nossa pátria, o Brasil, o nosso planeta. Que possamos entender o momento agora, Senhor, não como um momento de crise negativa, mas o grande momento, Senhor, de darmos o nosso testemunho de confiança, de abandonarmos nossos vícios, nossas crenças erradas, nossos enganos, nossa ilusão, Senhor. Testemunharmos realmente em seu favor, de forma que possamos, quando chegarmos do outro lado da vida, Senhor, chegarmos melhores. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que assim seja. Mais uma vez, agradecidos, Dácio, pela sua fala, pela inspiração de Emmanuel conosco. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter também novamente, na segunda-feira, uma outra reunião. Dessa vez com o nosso amigo Eduardo Guimarães, de Niterói. Ele vai dar o prazer também de nos dar a sua fala e as suas reflexões. Mais uma vez, obrigado. Que as bênçãos de Jesus possam ir até Patos, a todos os companheiros que aí estão. Nosso abraço fraterno. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Assim seja. Um abraço em todos vocês, viu? O nome de todos vocês, vi as mensagens aqui no chat. Um abração em todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais, Cassiano.